Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. Nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 14, vamos analisar os versículos de 12 a 17. Nessa passagem, vamos tomar contato com a promessa do Consolador que Jesus fez. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico está registrado assim: Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirde alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, esse trecho ele é parte daquela conversa que Jesus tem com os discípulos na véspera da Páscoa, antes da crucificação de Jesus em Jerusalém. E Jesus procurou nessa conversa dar todas as orientações que os discípulos precisariam para dar sequência à tarefa e também legar aos discípulos futuros essas orientações. Dos ensinamentos mais importantes, nós vamos pegar dois que estão bem evidentes nessa passagem. O primeiro diz respeito à possibilidade que o discípulo do Cristo teria de realização dos fenômenos que Jesus realizou. E a condição para isso estaria na forma de pedir a Deus. Então, esse aí é um dos ensinamentos importantes. O segundo se refere ao Consolador, que Jesus disse que enviaria caso seus mandamentos fossem conservados. Então, na coleção A Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino, ele dá uma explicação a respeito desse assunto. Ele diz o seguinte: a personagem transitória que pertence ao mundo mentiroso da ilusão precisa transferir sua consciência para o nível superior da individualidade, para então poder unificar-se com o eu profundo. Só depois disso poderá unificar-se com o Cristo interno, e através deste, que é o caminho, se unificará ao Pai, que é a verdade e a vida. Então, o Espírito verdadeiro, Cristo, absolverá, dominando e vencendo o espírito mentiroso da personagem terrena. Então, o que ele está explicando? Nós expressamos na encarnação uma personagem, uma personalidade transitória que se construiu para o planejamento dessa encarnação. Mas nós somos um espírito imortal, uma individualidade. Então ele está explicando com essa conceituação dessa dualidade humana. A personalidade muitas vezes está identificada com o mundo, com a ilusão que esse mundo representa. Por isso que ele fala que o espírito mentiroso da personagem terrena, porque está identificada com as ilusões da transitoriedade da vida do encarnado, como se essa vida fosse tudo, esquecido de que há uma vida anterior a essa encarnação, que é vivida na realidade espiritual em outras encarnações também,
E o espírito, quando terminar essa encarnação, voltará ao mundo espiritual e dará sequência à sua caminhada evolutiva. Então ele comenta que essa lição ela é de grande alcance. Muitos queixam-se de que pedem e nada conseguem, mas pedem com a personagem desligada e em nome da personagem Jesus. A gente conecta Jesus como uma personagem que transitou no mundo no passado. Nós estamos fixados nisso, esquecendo que Jesus foi a personalidade transitória do Cristo, do Messias, dessa individualidade de condição plena que expressou na Terra a personalidade de Jesus. Por isso que às vezes a nossa oração não realiza o processo de identificação necessário para que os nossos pedidos sejam realizados. Então, isso é algo muito importante. Nós devemos transferir a consciência da personalidade transitória para a individualidade imortal, a fim de que esse processo de identificação nos permita superar a ilusão e a transitoriedade da vida material. O outro ensinamento diz respeito ao Consolador. O Consolador é uma tradução da palavra Paráclito. Essa palavra ela pode ser traduzida também como advogado, defensor, intercessor, alguém que exorta e instrui, alguém que é chamado para prestar auxílio, consolar, confortar. Então são todos esses sentidos, por isso que nós entendemos que é o Consolador, é a oportunidade futura do ensinamento de Jesus ser relembrado e acrescentar outros ensinamentos que ele naquele tempo não pôde nos trazer, pelas nossas condições ainda de muita ignorância. Então, Emmanuel traz interpretações desse trecho em duas obras. No livro Entre Irmãos de Outras Terras, no capítulo 2, é um texto chamado Na Difusão do Espiritismo, ele comenta o versículo 16. E no livro da Esperança, no capítulo 77, ele vai comentar o versículo 15. Então nós vamos ler esse texto que ele interpreta o versículo 15, que o versículo 15 é assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como que Emmanuel entende essa orientação de Jesus? Porque se na oração nós pedirmos na condição que Jesus explicou, nós teremos facilidade de obter o que nós precisamos. Então, se me amardes, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. Como é que Emmanuel interpreta esse versículo? Ele diz assim: o Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Todas as religiões garantem retiros e internatos, organizações e hierarquias para a formação de orientadores condicionados que lhes exponham as instruções segundo o controle que lhes pareça conveniente. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Mas se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, situamos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente em nome da liberdade. Todas as religiões amontoam riquezas terrestres através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem condigna à divina bondade. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do desprendimento
Entretanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, encarceramos a própria mente nas hipnoses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros intelectualizados uns dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. Todas as religiões cultivam um rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitentes. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Contudo, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, abraçamos aventuras e distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas, na conta de fraternidade, levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. Todas as religiões sustentam claustros e discriminações, a pretexto de se resguardarem contra o vício. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Todavia, se nós, espíritas encarnados e desencarnados, convocados a servir no mundo, desertarmos do concurso aos semelhantes, a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos, acabaremos inúteis nos círculos fechados da virtude de superfície. Veja só como Emmanuel clarifica para nós o entendimento. A doutrina espírita é o consolador. Ela traz os ensinamentos necessários para nós superarmos todas as questões que no passado já nos enredaram, mesmo tendo o cristianismo há mais de 2000 anos, não realizamos ainda na Terra o ideal do reino de Deus. Por quê? Porque a cada momento não superamos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Temos conosco o Consolador. Podemos agora aprender as lições. Que Jesus nos abençoe e nos favoreça com a condição de entendermos a essência do Espiritismo. Então, ficamos por aqui hoje, mas voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!